20, de Santo Agostinho, que nos fala sobre a aventura da prece. Esse livro de André Luiz aqui, que é mostrar para nós a importância da prece na nossa vida, o que uma prece é capaz de fazer. Então, eu não abri ao acaso, eu adoro essa mensagem e ela tem tudo a ver com o estudo, então eu escolhi, tá bom? Então, capítulo 27, item 23, que diz assim: Ventura da prece. Vinde, todos vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece. Ah, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres caminhai pelos caminhos da prece. E escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também, orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Linda essa mensagem, sem comentários, né? Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores que sustentam esse nosso trabalho, nosso querido amigo Caibar Schutter, o nosso mentor. Aqui estamos, Senhor, para darmos início a mais uma obra que vamos estudar, o livro Entre a Terra e o Céu, do nosso querido amigo André Luiz. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui reunidos, recebendo essas informações pelas experiências desse espírito amigo, que se propôs a trazer para nós, através da psicografia de Chico Xavier, as suas experiências, nos ajudando, nos orientando, nos esclarecendo a respeito da vida espiritual que nos espera. Só temos a te agradecer, Senhor, e pedir que tu possas envolver o nosso trabalho, que o nosso estudo aconteça em harmonia e que possamos atender aos objetivos de Deus traçados para todos nós, com todos esses estudos que a doutrina espírita nos oferece. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós vamos
pedir a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, aos companheiros que chegaram depois, o estudo hoje era para ser com a nossa querida Verinha, mas ela está completamente sem voz. Sim, Elô. Mas pode deixar lá o nome da Vera, não tem problema não. Mas sou eu sim, porque ela ligou para mim e ela está sem voz nenhuma. Sem condições de vir fazer o estudo. Eu queria que ela fizesse, mas infelizmente, tá? Não tem problema. Somos todos irmãos da mesma família. Bom, meus amigos, esse aqui é mais um livro dessa série de André Luiz, e nós estamos seguindo a ordem colocada em toda a contracapa desse livro. Então nós já estudamos Nosso Lar, já estudamos os Mensageiros, Missionários da Luz, os Obreiros da Vida Eterna, já estudamos No Mundo Maior, Libertação, e agora vamos então estudar esse livro, onde André Luiz vem enfocando um outro aspecto de informações para todos nós. Né? No livro que nós terminamos, lá no Libertação, ele trabalha ali todo o processo de obsessão pelos quais nós estamos sujeitos a passar, nos dando exemplos assim, mas ligado muito mais às situações do mundo espiritual. Nesse livro, André Luiz, ele procurou mostrar para nós, como ele mesmo diz aqui na contracapa, ele vem nos oferecendo notícias sobre o relacionamento existente nas atividades do espírito nos dois planos da vida, no material e no espiritual. E renovando esse interesse em nosso aprimoramento íntimo, André Luiz ele vem revelar a comovente história de Amaro, Zulmira e Odila. Esses três os personagens assim básicos dessa história, que vão desencadear aí uma situação, um fato, uma história linda. Linda, emocionante e que com certeza, em muitas situações, nós vamos nos identificar. E ele diz que, recuando, né, dos acontecimentos das suas anteriores existências, esses três personagens, eles vêm, nós vamos encontrar situações passadas por eles desde lá da Guerra do Paraguai até na época do Rio Antigo e nos dias atuais lá de André Luiz, não nos dias atuais de hoje, né? Nos dias atuais de André Luiz como espírito. E ele diz que em seu prefácio, Emmanuel nos assegura que os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. Nós vamos identificar muitas situações que são narradas aqui nesse livro, até porque ele trata muito de desajustes familiares. Falando de ciúme, falando das lutas cotidianas, do dia a dia, né? Para o trabalho de cada um na transformação, da busca, da aquisição do progresso moral. Então é uma história assim emocionante, envolvente, é uma história narrada em forma de romance. Então a gente precisa entender determinadas palavras que são usadas. Não é um fato contado, mas é um romance baseado numa história verídica. Então é claro que a gente tem que entender que está numa linguagem romanceada. Quem entende aí de literatura sabe muito bem o que eu estou falando. Não é apenas a descrição de um caso que ele presenciou. Mas ele presenciou, viu esse caso e vem passando de maneira assim mais poética, desta forma, em forma de romance, até para ficar mais fácil para o nosso entendimento e mais assim tocante, né? Tocar, e o objetivo é tocar os nossos sentimentos. Mas chega de muita conversa, né? E vamos iniciar aqui o nosso estudo. A gente vai começar com a abertura que é feita
por Emmanuel, assinado pelo nosso querido Emmanuel, e que foi escrita em Pedro Leopoldo, cidade de Chico Xavier, 23 de janeiro de 1954. Foi quando essa obra foi psicografada, nessa época aí, de 54. E Emmanuel diz assim: desta história recolhida por André Luiz, entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível, ou seja, à vida espiritual. Então, olha só como é que Emmanuel inicia isso. É um exemplo para nós, essa história, do cuidado que precisamos ter, tanto com o nosso corpo físico, do trabalho e cuidado que a gente precisa ter e agir no serviço do bem, com o objetivo de nos melhorarmos na vida futura, para termos uma vida, ao desencarnarmos, um pouco melhor do que a que estamos vivenciando, né? Uma vida sem tantos atropelos, sem tantos desesperos. Isso vai depender de como nós estamos agindo hoje. Então, a gente está tendo aqui uma orientação. Vamos ter, durante o estudo desse livro, orientações importantíssimas a respeito disso. E ele diz, continua Emmanuel, neste livro não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnados, virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, e é verdade, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Com certeza vamos nos identificar muito com alguns fatos narrados aqui. E ele continua: em quase todas as páginas temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. E aí ele diz, nós vamos ver, né? O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. E sobre a contextura dos fatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Isso aqui, meus amigos, é importantíssimo, porque muitas das vezes a gente ainda fica esperando milagres acontecerem para nos ajudar nas nossas dificuldades. E a ajuda, não é? Os recursos, eles já estão junto a nós. Eles já estão aqui. A lei, ele vai dizer aqui na frente, lá no capítulo, quando iniciarmos o capítulo, o nosso querido Clarencio esclarecendo, Deus, quando criou as leis, né, e criou o universo, ele já criou tudo preparadinho. Então, quando o planeta Terra foi formado, né, por Jesus e pelos seus ajudantes, espíritos que o auxiliaram nessa formação, preparando esse planeta para receber aqui espíritos sofredores em expiação, em provas,
e aí passar a ser um planeta de provas e expiações, quer dizer, foi colocado nele todos os recursos necessários para nos oferecer esta mudança e essa transformação. É preciso que a gente tenha essas informações, esteja com os olhos bem abertos, que a gente não perca as oportunidades que nos são trazidas. Está bem claro isso aqui, ó. A necessidade de valorização dos recursos, quer dizer, valorização nós valorizarmos os recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino, ou seja, para o nosso progresso, né? E aí ele continua: em muitas ocasiões somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. O que ele está dizendo aqui? Olha só, precisamos entender o nosso passado. Por quê? Porque ele é o nosso presente, ou seja, nós estamos vivenciando hoje as consequências do que fizemos no passado. Então a gente precisa observar muito bem e ter o conhecimento e agir para que o nosso futuro, que vai ser a consequência do que o que nós estamos fazendo hoje, seja um futuro melhor. Seja um futuro mais elevado. Então está bem claro isso aqui. E nesse livro nós vamos ver exemplos disso aí. E ele vem para nós nos dizendo que neste livro somos forçados a contemplar-nos por dentro no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada redentora no rumo ao porvir. Ou seja, para que não nos percamos nesta nossa caminhada. Então aqui nós vamos aprender com André Luiz, né, recebendo as experiências por ele vivida, o exemplo que ele tem para nós, a observarmos as nossas experiências e as nossas possibilidades para que a gente não se perca. E ele diz que dele surge a voz inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. E diz assim: a lei é viva e a justiça não falha. É impressionante essa frase, né? Ajuda aos que te cercam, auxiliando-te a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Linda, né? Isso aí, Elisa, é verdade, né? Com tanto tempo depois, ainda estamos aqui, mesmo com todas essas informações, a gente ainda se deixa perder, se deixa levar pelos valores terrenos. É isso que ele está esclarecendo aqui para nós. Que a gente não pode ficar se ligando a isso, né? E procurarmos nos observar as nossas experiências, o que nós estamos passando, aquilo que nos causa dor no hoje, foram porque nós nos equivocamos lá em algum ponto do passado. Então é para a gente observar, analisar, para que a gente tire o proveito dessa dor, né? A lição que essa dor está nos chamando, o alerta que essa dor está aqui colocando para nós, para a gente poder aproveitar. Esse parágrafo final aqui é divino, de Emmanuel, né? Ele dizendo que é a voz de Deus falando isso para nós. Esse final, o tempo não para. Né? E a gente sabe que o tempo, dito por Jesus, é o nosso maior tesouro, é o nosso talismã divino. Tem até a mensagem lá no livro Nosso Lar, Jesus no Lar,
onde ele, conversando com os apóstolos, se não me engano, a mãe de Pedro pergunta para ele qual seria o nosso talismã. E ele vem narrando, vai explicando, né? E no final ele diz que o nosso talismã, o maior tesouro que a gente tem, é o tempo. E que a gente não pode perder um minuto dessa nossa estadia, dessa nossa encarnação. Então, aproveitarmos a cada instante, porque a cada instante situações estão acontecendo à nossa volta para nos ajudar. São os recursos que ele falou lá em cima, que o mundo nos oferece. Então, se a gente não aproveita as oportunidades recebidas que surgem, a gente está se atrasando, né? Depois não podemos chorar e reclamar. E aí tem a assinatura de Emmanuel, foi lá em 1954. Muito bem. Então a gente vai entrar na primeira lição, depois dessa abertura aqui de Emmanuel emocionante, que é em torno da prece. Essa primeira lição tem esse título justamente porque é a base desse livro, né? Como ele falou aqui, André também falou para nós na contracapa, partindo de uma prece que vai desencadear aí um emaranhado de situações e que vão sendo resolvidas também em função da prece. Então a gente não dá muita importância, né? A gente sabe que tem que fazer prece. Eu estou falando por mim, né? A gente sabe que tem que fazer prece. A gente faz prece quando acorda, quando vai deitar, durante o dia, nas situações difíceis, mas a gente não tem a noção real do que é um pensamento levado até o alto, a qualquer entidade que seja, a Deus, a Jesus, a qualquer espírito, aos santos, como os católicos fazem. E aí é o que ele vem esclarecendo para nós aqui nessa primeira lição, para a gente ter conhecimento do que acontece em volta de uma prece, no momento em que estamos fazendo uma prece. Então ele diz assim: no Templo do Socorro, que é uma das instituições. É isso aí, a Elô coloca a verdade, por isso se diz que a melhor prece é aquela de um momento de dificuldade. É sim, nós não reconhecemos, Elisa, é verdade, a gente não tem noção. Eu pelo menos, falo por mim, eu sei da importância da prece, a gente faz prece, eu faço prece, mas a gente ainda duvida. Não é verdade? Né? A gente faz ali a prece, acredita, tem a fé, mas a gente ainda fica com aquela duvidazinha lá no fundo. Será que eu vou ser atendida? Por quê? Porque a gente não tem não concretizou ainda, não concretizamos ainda o que acontece quando estamos fazendo uma prece. Como a gente não tem a visão espiritual, a gente não pode ver, pois a gente ainda perde isso, né? Como a gente não pode ver o que está acontecendo à nossa volta, a gente não fica ainda meio que fraquejando. Mas faz parte, né? Estamos dentro de um estágio e a gente vai, através desses estudos, dessas informações, fortalecendo mais essa nossa fé, essa nossa crença. Jesus compreende isso tudo. Os nossos guias, os nossos mentores, eles têm a maior paciência e reconhecem ainda essas nossas dificuldades. Por isso que vem essas mensagens, né? Então ele diz: no Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. E ele diz: todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. Olha só, todo desejo. Ele não disse assim, os desejos bons, não. Hein? Prestem bem atenção nessa frase, porque a gente vai entender lá atrás por que ele diz isso. Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a planta ela cresceu, né, para o alto e deixou nascer o fruto,
Ela tinha um desejo também, é claro que a gente está falando isso aqui metaforicamente, gente, tá? Porque planta não raciocina. Mas instintivamente, o objetivo da planta era o quê? Multiplicar-se através do fruto. O fruto que vai dar semente, que vai ser replantada e ela vai brotar novamente. É esse sentido que ele está querendo. Todo petitório reclama quem ouça. Interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Então a questão é, quem entendeu o pedido da planta? Se é que houve um pedido. E aí, aquilo que Emmanuel disse para nós lá na abertura, e o nosso Clarencio vai responder aqui, olha só. O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei. Como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que se servem. Por isso que Jesus disse para nós que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja com o conhecimento de Deus. Olha só, tá aí. Muitas das vezes a gente não entende lá determinadas frases que o Cristo utilizou, não é? Fica assim, meio que, mas por que ele está falando isso? Quando a gente vem estudar aqui, a gente vai entendendo tudo. Está aqui. Nada acontece, né, sem que Deus, nosso Pai Celestial, não tenha conhecimento. E não tenha sido preparado por Ele. Boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Aí ele diz, no caso a que nos reportamos, no caso da planta, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha a atingir. Então você veja bem, os vegetais que nascem por aí nos campos, né, nas várzeas, que não tem o trato que a gente dá às nossas plantinhas dentro de casa, né? Dentro de casa a gente bota lá aguinha, adubo, tem cuidado, terrinha assim. Mas e essa mata imensa, linda, que tem aí nesse planeta, que ninguém está lá aguando, nem ninguém está lá adubando a terra, nem nada? Como é que ela consegue sobreviver? É em função disso aqui, ó. A lei de Deus, ela foi já criada, não é? E já foi feita perfeita para atender às necessidades de todos os seres que habitam a este planeta. Está bem claro aqui, Clarencio dizendo para nós. E aí, ele diz assim, e imprimindo significativa entonação à voz, continuou. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim, como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo, prestem bem atenção nas palavras que são colocadas. Ele não diz em alguns domínios, ele diz em todos os domínios do universo. Os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Lindo isso, não é? Olha só, então em todos os domínios do universo, em qualquer lugar que exista um ser, e que esse ser se reporte a pedir através de uma prece, de uma rogativa, ele vai ser atendido, porque está lá. Os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento estão em todos os pontos. E ele continua. As correntes, Deus está presente em tudo. Né, Elisa? É que as pessoas querem ver Deus como um ser. Né? Um homem, como foi pintado pela igreja, um homem barbudo, né, com cajado na mão, sentado num trono. E não é isso.
Deus é essa lei maravilhosa, essa criação que a gente está aí mergulhada nela. Olha o que ele vem dizendo para nós. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa. Ou seja, e nós vimos isso no livro que nós acabamos de estudar, que o amparo divino ele está em qualquer ponto desse universo. Tanto que nós vimos Gúbio descer lá aos níveis mais escuros, trevosos, para prestar socorro àqueles que lá estavam ainda em sofrimento. O livro Libertação que nós acabamos de estudar. Então Deus não abandona ninguém. Deus não criou ninguém para ficar sendo castigado, punido eternamente. Isso não existe. Né? E ele continua. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, desde que estivemos lá no mineral, o princípio inteligente, criado por Deus, passou lá pelo mundo mineral, passou pelo vegetal e passou pelo animal. Estamos aqui agora, como seres humanos, tivemos apoio e recursos para caminharmos. O próprio reino mineral, com as suas características, o reino vegetal, com as suas características, o reino animal, também possuem os recursos para caminharem nesse universo. Ninguém está abandonado. Então, quando alguém diz assim, ai, Deus esqueceu de mim, está falando uma besteira muito grande. Né? O que a gente pode chamar de blasfêmia. Olha só como ele continua. Cada degrau da vida está superlotada por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Aquela história que tem lá na Bíblia, né? A escada de Jacó, que saía da terra e ia infinitamente aos céus. A prece, olha que lindo isso, gente. Qualquer que seja ela, é ação provocando a reação, que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, não existe prece que não seja aproveitada. O que a gente tem que entender é isso, ó. Ela vai atingir ao nível em que ela foi feita e que ela se encontra. É manancial de poder. Todo desejo tem poder. E, por consequência, tem uma resposta. Então, até a prece que aquela criaturinha faz, eu me lembrei desse exemplo, né? Que a gente, às vezes, né, acha que não, que Deus não vai perder tempo com isso, né? Então, até aquela prece que aquela criatura, aquele torcedor fanático, não é? Faz em prol lá do seu time. O que a gente entende com isso que está escrito aqui? Ele também vai ser atendido. Não na grandiosidade da elevação da prece. Por quê? A preocupação dele ali é a nível material. É como a Elisa colocou aí, a prece horizontal. Então ele pode ser, sim, atendido ali dentro daquele grau que ele se encontra. Por que não?
Se ele está dizendo aqui que a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Agora, aquela criatura, né, por exemplo, vamos colocar aí um Chico Xavier, quando se elevava a fazer uma prece, aí a gente chama o quê? A prece, como a Lisa colocou, é vertical. Porque ela vai a níveis mais elevados, até porque Chico não estaria preocupado em pedir atendimento material. Veja bem, a gente não está condenando, até porque até essas preces são atendidas. Até as preces, meus amigos, a gente vai ver aqui, que são feitas pelos aqueles irmãozinhos que estão lá na marginalidade e que dentro do seu grau de evolução, dentro do seu conhecimento, da sua ignorância, tem lá suas fés, quer dizer, fés truncadas, mas tem. Eles fazem oração a Deus. É interessante isso. Mas até quando eles planejam alguma coisa lá que seja para assaltar um banco, para fazer um roubo, eles fazem uma prece pedindo às suas entidades lá, aos seus santos de devoção, para ajudá-los. A gente vê isso em filme e é verdade. A vida real também é assim. E eles são atendidos. É claro que eles não são atendidos dentro da grandiosidade divina, né? De que o assalto deles aconteça perfeito, tudo bem. É claro que não vai ser atendido dessa maneira. Mas dentro daquelas entidades que estão ali junto a eles, eles também vão ser atendidos. Pelo menos é o que está escrito aqui. É o que a gente entende que está bem claro. Se alguém discorda aí, pode colocar aí na área de texto, viu? Porque ele diz aqui, ó. Conforme a sua natureza, ela paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota. Recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Aí é que vai entrar o atendimento divino ou não, dependendo do que foi pedido. Tá claro até aí, gente? E aí o irmão Clarencio continua. Desejos banais, olha só, encontram realização próxima, na própria esfera em que surgem. Então, quando o amiguinho que está lá, torcedor, né, fazendo os seus pedidos, desesperado, chamando por todos os santos para ajudar o time dele lá, eu imagino que deve ficar uma confusão danada, porque o outro time também tem lá as pessoas pedindo para os goleiros errarem e a bola entrar no gol. Acho que talvez seja por isso que, de repente, em determinados jogos aí nem acontece gol, porque todos os goleiros estão lá sendo atendidos dentro do nível deles ali, por algumas entidades. Rita, seja bem-vinda, boa noite. Então, o que a gente entende é isso. Não é? Mesmo pedidos banais. A lei de Deus não deixa perder, não deixa ficar perdida e abandonada. E ele continua. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Oi, Akanda, seja bem-vinda, querida. Então está bem claro isso aqui para nós, né? Todas as preces, todos os pedidos, eles são atendidos dentro do nível em que estão. Bem claro, né? O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e acentuou. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. A maneira de estações receptoras. Está aí, bem claro. Não é? Sabemos que a humanidade universal
nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Olá, tio Hermes, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo. Continua Clarencio. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Veja bem, né? Vamos pegar ali de novo o exemplo do torcedorzinho lá do time dele do futebol. Quando nós também não tínhamos esse conhecimento, eu falo por mim, então era lá de outra religião que aprendia que tudo você tinha que pedir para Deus, então a gente fazia prece para tudo, não é? Então a gente fazia prece também para o nosso time ganhar, a gente torcia para tudo que a gente queria, a gente fazia prece, pedir a Deus. Deus, me ajuda a conseguir isso. Deus, me ajuda a comprar um carro. Deus, me ajuda a comprar uma casa. Deus, me ajuda a conseguir um bom emprego. Deus, me ajuda a passar ali naquela prova. Deus, me ajuda, isso tudo. E aí o que ele está falando aqui? Dentro das nossas condições, né? E até onde ia o nosso, vamos dizer assim, a nossa capacidade de ser atendido, nós éramos atendidos. Mas conforme nós vamos tendo esse conhecimento, e aí a gente lembra outra passagem de Jesus, porque eu gosto muito de lembrar dos ensinamentos do Cristo. Quando ele disse para nós, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa aqui é uma passagem que me lembra isso. Quando ele disse que quando nós vamos, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando e temos esse conhecimento, isso aí, tio Hermes, obrigado, e vamos adquirindo o conhecimento de como é o processo, hoje a gente já não faz mais prece para o nosso time ganhar. Eu não vou fazer prece para Deus para fazer o time ganhar. Eu não vou fazer prece para comprar um carro. Eu vou fazer prece para pedir ajuda, para receber ideias, intuições, para ser amparada nessa minha caminhada. Quer dizer, o carro, se tiver que vir, vai vir por conta do meu merecimento. As preces são diferentes, né? A gente vai se desapegando do mundo material e, consequentemente, as nossas preces também, o nosso petitório, como ele falou lá no início, começa a se transformar também. Vai se elevando. Está claro aqui, ó. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades... Isso, Elô. Por que você não escreveu na área de texto? Fica aí escrevendo em Whisper. A Elô escreveu aqui, saímos da fase da infância e dos pedidos fúteis. É verdade, nós vamos saindo. Porque a gente sabe que não precisa pedir aquilo, não é? Que os valores materiais, eles vão chegando até nós de acordo com a nossa necessidade. Está bem claro isso aqui, o que Clarence está dizendo para nós. Então, conforme nós vamos tendo esse conhecimento, é o que disse Jesus, nós vamos nos libertando dessas ideias materiais. E vamos nos ligando mais aos valores espirituais. Consequentemente, aumentando as nossas qualidades e vamos cada vez mais nos ligando ao mundo celestial. É o que ele diz aqui. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução, atendendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos, olha só, novamente a palavra todos,
para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Gente, infinito amor. Não tem medida, não tem tamanho. Infinita sabedoria. Não tem fim o desenvolvimento desses sentimentos em nós. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Progresso evolutivo. Nossa evolução não tem fim. É infinito. A gente nem tem noção do que seja esse infinito. Mas continuando, André Luiz diz, quebrando o silêncio que se fez, o irmão Hilário perguntou, contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Olha, um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Boa pergunta, né? E olha a resposta. Abstenhamo-nos a empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio Bondoso. Digamos invocação. E acrescentou, quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da cólera ou do vício e de semelhante posição. É fácil cairmos no enredado poço do crime em cujas furnas nos ligamos, de imediato, a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Nós acabamos de estudar o livro Libertação, que mostra isso claro para nós, né? Quantos estavam lá sob o comando de Gregório e depois sobre o comando de Saldanha e que foram socorridos e foram, se elevaram, né, reconheceram lá a sua condição de errados e voltaram para o lado do bem, mas estavam lá dessa maneira aqui, ó, estagnados na ignorância e servindo de instrumentos, até de joguetes, àqueles lá que ainda se comprazem no mal. E ele continua, todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece e afeta a nossa responsabilidade. Por isso que a cada um de acordo com as suas obras, né? Analisemos com cuidado a nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos a atingir, e em qualquer setor da existência, a vida responde, segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, olha aí o alerta, a orientação. Por que a doutrina, né, os nossos amigos, os nossos benfeitores, Leon Denis tem um capítulo no livro O Problema do Ser, falando só do pensamento. Nosso pensamento é o nosso guia. Nosso pensamento é que vai nos direcionar e atrair para perto de nós as coisas boas ou más. Boa noite, Beatriz, e boa noite, Nina. Sejam bem-vindas. Aqui também o nosso querido Clarencio esclarecendo isso aqui para nós. E ele diz,
O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Olha só, gente. Qual se fora um questo de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ela se aglutinam e afeiçoam. Quer dizer, o mal não vem até nós é que vamos até ele. Então é por isso que ele está nos alertando aqui. E tenhamos cuidado com o direcionamento que nós damos aos nossos pensamentos. Porque nós vamos buscar, nós vamos atrair. É o inverso. Isso aí, Elisa, né? O que acontece? O pensamento é um imã. Não adianta você pensar no mal e atrair o bem. Não tem como. Não tem como. Até no momento que você está sentado vendo uma novela e torcendo ali para aquela que é ruinzinha, a mazinha da novela, para ela se dar mal, seu pensamento está atraindo. É um pensamento desejando o mal. Não importa que você está vendo uma novela que é ficção, que é televisão, que é diversão. Mas o teu pensamento não quer saber disso. O teu pensamento é o que você sente. E o que você está sentindo naquele momento ali é raiva, porque ela é má, né? Então precisa ser castigada. E aí o que você está atraindo para perto de você? Não é fanatismo não, Elisa. Tá lá, o Leon Denis fala isso, aqui nas obras de André Luiz a gente vê isso, Livro dos Espíritos fala isso, a Gênese vem falando isso para nós, quando a gente estuda lá sobre fluidos, sobre como o nosso pensamento vai e o que ele traz para nós, tem um capítulo 14 falando sobre esses assuntos lá na Gênese. Então isso não é fanatismo não. Isso é ter consciência de uma verdade e trabalhar e se esforçar para vivenciar essa verdade. Né? Porque a gente ainda age dessa maneira. Né? Não adianta. A gente está lá vendo a novela, é lógico que a gente está torcendo. Mas o que acontece? Com esse conhecimento, a gente já não fica tanto, né? Quando o pensamento vem, o que a gente faz? Para com isso. Não importa, não quero pensar no que ela não vai acontecer com ela. Né? As Teresas Cristinas da vida aí, que todo mundo estava desejando muito mal para ela, e eu escutei comentários, né, engraçado. Eu escutei comentários de muita gente que ficou revoltada porque ela não teve o fim na novela, lembrando da novela que acabou, a tal da Teresa Cristina, que era a vilã da novela, ela não teve um fim ruim. Então eu escutei comentários a respeito disso. Né? Ah, mas o autor estava ruim, porque ela tinha que acontecer isso com ela, tinha que acontecer aquilo, e foi horrível porque o final não foi esse, ela se deu bem, blá, 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 blá. Né? Então a gente não pode se deixar envolver. Assistir sim, mas vigiar o pensamento, que é o que ele está falando aqui. E aí ele diz, o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Quer dizer, até aquele vai se comprazer no mal, mas ele vai receber ali uma consequência daquilo que vai fazer, que vai doer tanto que ele vai querer se livrar do mal e pensar, voltar a agir no bem. E para terminar, ele diz assim, todos somos senhores de nossas criações. Novamente, a palavra todos. Todos somos senhores de nossas criações. E, ao mesmo tempo, Deus, escravos, infortunados ou felizes tutelados. Eu achei essa frase aqui sensacional.
Ou seja, nós somos, lembrando lá, Joana de Ângeles, nós somos herdeiros de nós mesmos. O Hermes colocou aí para nós, na verdade, quando desejamos o mal, a quem faz o mal, estaremos nos igualando àquela pessoa, é verdade. É a sintonia que a gente está lá. E aí a gente vai estar atraindo o que para perto de nós? Se o nosso pensamento é um imã. E o Marcinho colocou, o espiritismo não piora a gente. Quando abraçamos a doutrina, à medida em que o tempo passa, vamos aprendendo a nos conhecer melhor. E então nós descobrimos ser o que não imaginávamos. É uma grande verdade, Marcinho. É uma grande verdade. A doutrina espírita realmente é uma bênção em nossas vidas. Eu não sei onde eu estaria agora se não fosse a doutrina espírita. Com certeza, se eu não tenho doutrina espírita na minha vida, meu amigo, eu não estaria sentada aqui falando sobre isso. Estaria em lugares não muito agradáveis. Entende? Então a doutrina, ela nos direciona, ela nos orienta, mesmo diante das nossas... A beleza está aí, que a gente sabe que mesmo diante dos nossos equívocos ainda, que somos ainda espíritos em evolução, não somos evoluídos, né? Estamos caminhando para sermos melhores. Mas mesmo assim, é como ele diz aqui, o Senhor tolera a desarmonia, porque Ele compreende ainda as nossas dificuldades. E essa doutrina vem nos mostrar. E quando a gente aprende isso, a gente fica até com vergonha de continuar lá agindo de maneira contrária. Né? Nem que seja por orgulho, a gente já não quer errar mais. Vergonha, né? Seja lá o que for. Aí é porque vem aquela velha cobrança. Nossa, você é espírita e ainda faz isso? Você é espírita e ainda age assim? Então a gente, para não querer ouvir isso, nem que seja aí pelo orgulho, a gente já começa a se esforçar para agir de maneira correta, né? Então ela é uma bênção na nossa vida. E terminando ele diz assim, pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. Por conta daquilo que ele falou lá no início, lembram? Né? Que todo pedido, todo desejo tem o poder e pode ser atendido. A responsabilidade é princípio divino a quem ninguém poderá fugir. Não importa o que você faça ou o que o outro faça. O que você faz, você vai ter que se acertar com a lei. O que o outro faça, ele vai ter que se acertar. Ninguém compra dívida, ninguém compra o barato de ninguém. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarence, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sobre suas diretrizes, pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É um assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Porém, a situação e o problema lá da menina, né, da pupila que estava no quadro de reencarnação, vai ficar para a próxima semana. Não percam o próximo capítulo deste lindo livro. E aí vai começar aqui a desencadear o fio da meada dessa história, que é linda, 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 gente. Não percam. Então aqui nessa primeira lição, ele veio mostrar para nós. É por isso que eu escolhi aquela mensagem lá de Santo Agostinho falando da prece, para que a gente tenha, né, mais consciência do valor que é a prece em nossa vida. Né? Tchan, 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 tchan. Não percam os próximos capítulos, suspense. Ele aqui deixou no suspense mesmo. Chamou a atenção e deixou para a semana que vem. Quem vai fazer a nossa prece? Tio Hermes, você não quer fazer, não? É lindo, esse livro é lindo, sabe? Porque ele tem história de amor, ele tem história de paixão, ele vai falar de ciúme,
entende? De ciúme do espírito que desencarnou, só para vocês terem uma ideia. A menina desencarna, o marido casa com outra, ela tem um ciúme da outra e fica ali, sabe, obsediando, maltratando. Olha, tá bom, tá legal. Então a gente espera outro aí levantar a mãozinha, quem se candidata para fazer. Não estou contando não, é só para vocês terem uma ideia das sensações. Aí, nossa, cada cena, cada situação maravilhosa mesmo nesse livro. A gente vai começar na semana que vem. O nosso amigo Sérgio vai estar aqui com a gente, eu espero, né? Se ele por acaso não aparecer, vai ser uma de vocês, viu? Elô, a Canda ou a Lisa. Preparem-se. Mas ele vem, ele não deixa de vir, não. Gente, quem vai fazer a nossa prece? Estou esperando alguém levantar a mãozinha. Eu já agradeço aqui a presença de todos, a participação nesse estudo maravilhoso. Dou-lhe uma, sobe, ninguém vai subir. A Nina hoje não pediu para ninguém fazer, ninguém vai levantar a mãozinha. Pedi para o R, mas ele não pode, tá lá. Então vai lá, Elô, faz a nossa prece de encerramento. Eu vou liberar para você e depois aí você encerra essa linha, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos. Tenham uma linda noite. E semana que vem estejam todos aqui para a gente continuar esse estudo maravilhoso. Cenas maravilhosas vêm por aí. Liberando, Elô. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Ok? Mas é lindo, né? Eu não tenho, Beth, esse livro. Aí antes eu estava aqui lendo, aí já cheguei até o capítulo 3. Aí eu falei, agora eu vou começar a ler por aqui, né? Até poder comprar um. Eu achei lindo, lindo, lindo. Né? E eu no caso, né? Eu gosto dessas histórias que o André Luiz, desses relatos, que eu não vejo história, eu vejo relato que ele vivenciou, né? Ele traz com uma coisa assim tão gostosa, tão toca assim tão lá no fundinho do nosso coração, então eu acho lindo, né? Ainda mais a história dessa menina aqui com todo amor, mas aí a gente vai ver, não vou relatar não, a gente deixa só aquele gostinho do docinho assim na boca, que é a coisa mais gostosa que tem, aí a gente fica curioso para estar aqui no estudo. Então já fica aqui o convite a todos vocês. E vamos então, né, agradecer a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais, a André Luiz, que nos traz assim, nas suas obras, uma vivência, essa experiência toda que ele observou, né, e faz com que cada um de nós vá assim aos pouquinhos refletindo, irmos nos modificando, porque através das linguagens, Pai, traz para o nosso dia a dia, mesmo diante desses anos todos, faz com que a gente se veja ali, naquele momento.